Hoje tem muito cinema nacional aqui no Acesso Geral. Bem-vindos ao nosso programa. Você é meu convidado. Pode sentar ali na sua cadeira preferida do cinema, na sua poltrona. Escolha, pega a pipoca, pega o seu refrigerante, seu suco, porque a gente vai falar de cinema nacional aqui no Acesso Geral de hoje. E olha, são filmes muito bons. Tem um que já está em cartaz e tem outro que está entrando em cartaz hoje, então vale a pena você conferir. Eu vou falar de O Caseiro, que é muito legal, é um suspense psicológico misturado com terror, super bem feito. A gente tem poucos filmes de terror aqui no Brasil, né? Ainda mais agora com essa leva que veio de filmes de terror. Teve o Invocação do Mal 2, um sucesso aqui no país. E, aliás, um sucesso no mundo inteiro, né? Invocação do Mal 2. E agora o pessoal está começando a ver filmes diferentes, outras maneiras de fazer cinema também aqui no Brasil, não só a comédia. Então tem O Caseiro, que tem o Bruno Garcia no elenco, já vou falar sobre ele. E também eu vou falar do novo filme do Cláudio Assis. Na verdade, novo, porque tá entrando em cartaz, ele entrou em cartaz, na verdade, já, né? Mas ele foi o grande vencedor do Festival de Brasília do ano passado, levou o melhor filme, enfim. É um grande filme que é o Big Jato, até no nome, né? Big. É o Big Jato, que é o novo filme do Cláudio Assis, tem o Matheus Nastergalli no elenco. Vale muito a pena também, é uma história muito bonita. O Cláudio faz filmes muito interessantes, daqueles filmes que mexem muito com o interior da gente, né? Então vale muito a pena, tá? Lembrando você de casa para entrar no nosso site, que lá você acompanha a programação aqui do Acesso Geral, tvajundiaí.com.br, não só do Acesso Geral, mas a programação de toda a TV Jundiaí, e também pode assistir a nossa programação em tempo real pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, não importa, você assiste e se diverte e se entretém, na verdade se diverte, se entretém e fica super bem informado aqui na programação da TV, tá bom? Começar então falando sobre O Caseiro, que está entrando em cartaz. É um filme muito legal, de verdade, é uma história muito interessante, porque o Bruno Garcia, que faz o protagonista, na verdade, faz um professor de psicologia, e ele é meio cético, na verdade, ele não acredita muito, né, em fantasmas. Já no começo do filme você vai ver isso. E aí ele é muito famoso, na verdade ele é um professor muito famoso, porque ele escreveu um livro que explica aparições sobrenaturais através da psicanálise. Então ele enxerga de uma outra maneira. Todo mundo vê fantasmas, né? Todo mundo vê, sei lá, aquelas coisas doidas, alucinações, né? A alucinação aí seria o que ele vê, na verdade. Mas os fantasmas, na verdade, todo mundo vê fantasmas, ele não. Ele vê de uma outra maneira. E aí ele, então, recebe o caso de uma paciente dele e viaja para o interior para investigar o caso de um homem que acredita que a filha dele está sendo assombrada pelo fantasma do antigo caseiro da propriedade. Pois é, minha gente, o negócio ali é tenso. Eu conversei com o elenco, aliás, eu conversei com quase todo mundo do elenco, inclusive tem uma atriz aqui de Jundiaí que pela primeira vez tá em um filme, é a estreia dela nas telonas. Ela, inclusive, já veio no Boa Tarde. É sério, gente, é muito legal. Vamos conferir então, você vai ver algumas cenas, vai ver o meu papo com o elenco e com o diretor, o roteirista e a produtora também do filme O Caseiro. Dá uma olhada. Davi? Bruno Garcia, mais uma vez no programa, estou muito feliz de conversar de novo com você, Bruno, da comédia para o suspense, né? Para o suspense psicológico. Falar um pouco do professor Davi, que é um professor que acredita em uma coisa e no fim das contas acaba vendo que não é só aquilo que ele podia acreditar, né? O Davi é um sujeito estranho. Ele é super na dele, né? Tem toda uma... muito pragmático, né? Acredita muito nas suas teorias sobre a psicologia do sobrenatural, que é o livro que ele escreveu. E foi muito instigante fazer um tipo assim tão misterioso dentro de um filme de suspense psicológico com várias com cores fortes que conversam com o sobrenatural, né? Então foi assim muito interessante, inclusive porque eu filmei ao mesmo tempo, né? Acabei de lançar Uma Loucura de Mulher e estou aqui lançando O Caseiro, e eu lembro que ano passado eu meio que saltei de um para o outro
E foi uma experiência fantástica poder fazer dois personagens tão diferentes, quase que ao mesmo tempo. Alguém aqui já viu um fantasma? Ninguém? A Malu saiu direto dos musicais para um filme de suspense, para um thriller. Foi sua primeira experiência com um filme desse gênero? Desse gênero, sim. Acho que falta, né, no Brasil esse tipo de filme, assim. A gente sempre cai pro lado da comédia, do drama, então foi bem legal, diferente. Vamos falar um pouco da Renata, então, que é uma das filhas do Rubens. Conta um pouquinho, como é que você trabalhou a Renata? Então, eu tava fazendo musical ao mesmo tempo e fazendo tapas e beijos ao mesmo tempo. Então, tudo uma loucura. Mas eu fiz uma primeira leitura com o Júlio, que é o diretor do filme. E logo depois a gente começou a se encontrar e a ensaiar, e com o Bruno Garcia também. E daí a gente teve vários ensaios, inclusive nas locações. E foi um pouco disso, assim, o Júlio, ele também deu vários filmes para assistir, várias cenas, pra gente poder estudar também e se inspirar, assim, né? E a Renata, na verdade, ela é muito curiosa e determinada, e ela ama muito as irmãs, assim. As irmãs perderam a mãe quando eram muito pequenas, então, de certa forma, ela tomou um pouco esse espaço de mãe. E aí, quando começam a acontecer algumas coisas estranhas com essa família dela do interior, ela, na faculdade onde ela trabalha, tem o Davi, que é a personagem do Bruno, e ela vai atrás do Davi, que escreveu um livro falando sobre questões sobrenaturais, e eles começam a conversar, e ela pede a ajuda dele para tentar descobrir o que está acontecendo, seja sobrenatural ou não, com as irmãs dela. Eu queria te mostrar um caso. Como é que você chama mesmo? Renata. Renata? Como é que surgiu a ideia de fazer um suspense psicológico voltado pro terror também? Tem uma mistura de tudo ali. Surgiu, assim, meio do meu irmão, que a gente queria muito fazer um suspense que a gente gostava, né? Aí, alguns meses depois, eu já conheci o João, mas eu apresentei o projeto para ele e a gente gosta muito de suspense psicológico. Então surgiu que a gente queria fazer um filme que a gente gostava, sabe? Além de dirigir, obviamente, vocês escreveram juntos o filme. Como é que foi esse período? Como é que vocês foram criando a história e chegaram até o final, obviamente, que a gente não vai contar, mas que é um final super inesperado? A gente já tinha essa base, mas é claro que quando a gente vai escrevendo, a gente vai consolidando a base e muitas coisas vão mudando, né? Então a gente foi sentindo a história, mas assim, com muito trabalho, a gente trabalhou muito. Então é trabalho diário, disciplinado, não pode faltar, se faltar avisa, mas assim, foi nascendo aos poucos. Como é que foi esse processo de produção do Caseiro? Há quanto tempo vocês começaram? Olha, a gente teve 4 semanas de filmagem, 5 semanas de pré. Eu falei, para fazer esse filme bem feito, eu tenho que me adiantar. Aí eu entrei 3 meses antes, buscando algumas locações. Eu encontrei aquela locação no lago da casa principal, outras locações, fazendo parcerias, fiz parcerias com restaurantes, com hotel, com uma série de coisas que o quê? Porque eu queria salvar alguns valores para investir naquilo que mais importante seria, que era ensaiar as meninas, um equipamento de fotografia bacana, equipamento de câmera bacana, a gente tem Steadicam quase todos os dias de filmagem, grua, uma série de coisas, investir nos efeitos, a gente tem muito efeito, tanto efeito feito em cena, como efeito depois na finalização em 3D, então eu tive toda uma preocupação de salvar alguns aportes para poder investir nesses valores de produção que o filme tem, porque o filme, em termos de produção, ele está em 3 milhões e 100, mais a distribuição, ficou um orçamento fechado de 4,5, mas ele aparece mais, ele parece que tem mais por essa questão que a gente se organizou tudo para dar esses valores de produção, porque a gente queria, um filme de suspense precisa ter, ele precisa ter uma luz recortada, ele precisa ter movimentos de câmera interessantes, então a gente sabia que a gente precisava contar com isso. Estou com a Bianca e com a Ana Lara, elas também participam do Caseiro. Bianca, eu quero saber, foi seu primeiro filme, seu primeiro longa? Foi. Como é que foi participar? Como é que foi, aliás, trabalhar em equipe, né? Vocês estavam com um elenco incrível ali, todo mundo trabalhando junto. Como é que foi pra você? Foi uma experiência super divertida, foi a primeira vez. E foi uma experiência muito boa. Você tá falando que foi uma experiência divertida e é um filme de suspense, né? No começo você sabia que era um filme de suspense, como é que foi? Eu sabia, eu li o roteiro e aí eu já sabia de tudo que ia acontecer no filme. E aí durante as cenas ali, você se assustava ou não rolava nada disso? Não.
E pra você, Ana Lara, me conta como é que foi o seu trabalho no filme. Você se divertiu também igual a Bianca? Diverti muito, foi muito bom fazer o elenco incrível, foi super bom. Fala um pouco das suas cenas. Você trabalhou, você também entra na casa do caseiro, ali algumas vezes. Era assustador pra você? Você ficava com medo ou era muito mais engraçado, se divertia, todo mundo era mais tranquilo? Não tem medo numa cena dessa? Não tenho medo. Você não tem medo de fantasma, de espírito, nada disso? Ah, eu tenho medo, mas gravando, Ô, Júlia, você saiu ontem? Não. Como é que essa boneca foi parar lá fora? Você se interessou alguma vez na sua vida por esse tipo de tema, essa coisa do espiritismo, de saber se existe ou não? Você já viu fantasma? Não sei, você já teve alguma coisa desse tipo? Olha, eu acho muito difícil que esse tipo de assunto seja ignorado pela maioria da população mundial, né? Ou as pessoas têm medo de lidar com isso, ou as pessoas têm admiração. E, enfim, eu sou completamente fã do tema. Eu adoro esse gênero, sempre gostei muito de filmes de suspense, de terror. E, enfim, eu gosto muito. Suspense psicológico ainda, que mexe muito mais com o espectador, né? Eu acho que é isso que é o mais legal. Porque não é um filme só de susto, você não vai lá para se assustar. Você vai sair pensando e vai discutir muito sobre o filme, isso que é muito legal, né? Eu gosto muito desse tipo de filme, que é esse tipo de história que você acha que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento e as coisas não acontecem, mas há uma tensão, tem sempre algo no ar, parece que você não está percebendo algo que está ali latente. Isso foi uma intenção. O Júlio falava muito isso para a gente durante a preparação, de que a atmosfera das cenas tinha que ser assim, algo está para acontecer o tempo todo, ou está acontecendo e a gente não está percebendo. A Vitória também faz parte do caseiro, e uma das coisas mais legais de ter a Vitória aqui do lado é que ela também é de Jundiaí, né, Vitória? Isso mesmo. Temos uma presença jundiaense no filme O Caseiro. Vitória, me fala, como é que você chegou até o filme? Eu cheguei através da minha agência de modelos. Eles me mandaram um e-mail falando que eles estavam procurando uma menina com meu perfil e eu fui lá fazer o teste e acabei passando. Seu primeiro longa-metragem. Isso. Como é que foi pra você essa experiência? Porque deve ser muito diferente, obviamente, do que ser modelo, né? Você tá ali 4 semanas que vocês levaram filmando. Como é que rolou tudo isso? Foi incrível, adorei trabalhar com a Malu, com o Bruno, esse pessoal, né, todo reconhecido no Brasil, foi assim, incrível. Eles são uns amores de pessoas, eu não tem como agradecer o que eles fizeram por mim no set, foi tudo incrível. E aí, galera, não deixem de ver, a partir do dia 23 de junho, em vários cinemas brasileiros, O Caseiro. A mente humana é muito mais poderosa do que se imagina. Alguém aqui já viu um fantasma? Quem foi que disse isso? 45 anos atrás, o caseiro da minha família se suicidou. E agora o meu pai acha que ele tá atacando a minha família. A minha tia Nora levou uma mulher que diz conversar com os mortos. A única coisa que ela disse é que existe uma entidade muito poderosa lá. Desde que eu escrevi esse livro, muita gente me procura, mas eu não sou um caça-fantasmas. Caseiro. O que é que tá acontecendo aqui, padre? Não sei. O que tá acontecendo? Eu nunca acreditei em fantasma, mas como é que eu explico o que tá acontecendo aqui? Ele apareceu na minha janela. Júlia! Eu tô com medo. Júlia? O que você tá fazendo aqui? Ele disse que aqui não tinha problema. A Júlia é uma criança diferente, Davi. Diferente como? Tem gente que vê coisas que a gente não vê.